Vamos ouvir a mensagem do Papa Francisco para o 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais, 2 de junho de 2019. O tema: somos membros uns dos outros. Efésios 4:25, das comunidades de redes sociais à comunidade humana. Papa Francisco diz: queridos irmãos e irmãs, desde quando se tornou possível dispor da internet, a Igreja tem sempre procurado que o seu uso sirva o encontro das pessoas e a solidariedade entre todos. Com esta mensagem, eu gostaria de vos convidar, mais uma vez, a refletir sobre o fundamento e a importância do nosso ser em relação e descobrir nos vastos desafios do atual panorama comunicativo o desejo que o homem tem de não ficar encerrado na própria solidão, não é? As metáforas da rede e da comunidade. Hoje, o ambiente dos mass media, dos meios de comunicação social, é tão invasivo que já não se consegue separar do círculo da vida cotidiana. A rede é um recurso do nosso tempo, uma fonte de conhecimento e relações. Outrora não dava para pensar nisso. Mas numerosos especialistas, a propósito das profundas transformações impressas pela tecnologia e as lógicas da produção, circulação e fruição de conteúdos, destacam também os riscos que ameaçam a busca e a partilha de uma informação autêntica à escala global. Se é verdade que a internet constitui uma possibilidade extraordinária de acesso ao saber, é também verdade que se revelou como um dos locais mais expostos à desinformação, à distorção consciente e pilotada dos fatos e relações interpessoais, a ponto de, muitas vezes, cair no descrédito. Então, é necessário reconhecer que, se por um lado as redes sociais servem para nos conectarmos melhor, fazendo-nos encontrar e ajudar uns aos outros, por outro lado, prestam-se também a um uso manipulador dos dados pessoais. Pense nisso. Às vezes visando obter vantagens até no plano político ou econômico, sem o devido respeito pela pessoa e seus direitos. As estatísticas relativas aos mais jovens revelam que um em cada 4 adolescentes está envolvido em episódio de cyberbullying. Na complexidade desse cenário, pode ser útil voltar a refletir sobre a metáfora da rede, colocada inicialmente como fundamento da internet para ajudar a descobrir as suas potencialidades positivas. A figura da rede convida-nos a refletir sobre a multiplicidade de percursos, e nós que, na falta de um centro, uma estrutura de tipo hierárquico, uma organização de tipo vertical, asseguram a sua consistência. A rede funciona graças à coparticipação de todos os elementos. Reconduzida à dimensão antropológica, a metáfora da rede lembra outra figura densa de significados: a comunidade. Uma comunidade é tanto mais forte quanto mais for coesa e solidária, animada por sentimentos de confiança e empenhada em objetivos compartilháveis. Como rede solidária, a comunidade requer a escuta recíproca e o diálogo baseado no uso responsável da linguagem. No cenário atual, salta aos olhos de todos como a comunidade de redes sociais não seja, vamos dizer, automaticamente sinônimo de comunidade verdadeira. No melhor dos casos, tais comunidades conseguem dar provas de coesão e solidariedade, mas frequentemente permanecem agregados apenas indivíduos que se reconhecem em torno de interesses ou argumentos caracterizados por vínculos frágeis. Além disso, na social web, muitas vezes a identidade funda-se na contraposição ao outro. A pessoa estranha ao grupo define-se mais a partir daquilo que divide do que daquilo que une, dando espaço à suspeita e à explosão de todo tipo de preconceito, étnico, sexual, religioso, outros. Essa tendência alimenta grupos que excluem a heterogeneidade, alimentam no próprio ambiente digital um individualismo desenfreado, acabando às vezes por fomentar espirais de ódio. E assim, aquela que deveria ser uma janela aberta para o mundo torna-se uma vitrine onde se exibe o próprio narcisismo. Que tragédia, não é? A rede, então,
é uma oportunidade para promover o encontro com os outros, mas pode também agravar o nosso auto-isolamento como uma teia de aranha, vamos lá, capaz de capturar. Os adolescentes é que estão mais expostos à ilusão de que a rede social, a social web, possa satisfazê-los completamente a nível relacional. Até se chegar ao perigoso fenômeno dos jovens eremitas sociais. Já ouviu falar? Que correm o risco de se aliar totalmente da sociedade. Ficam isolados. Essa dinâmica dramática manifesta uma grave ruptura no tecido relacional da sociedade. Uma laceração. Não podemos ignorar esse fato. Seus filhos, seus netos. Essa realidade multiforme e insidiosa coloca várias questões de caráter ético, social, jurídico, político, econômico, que interpela também a igreja. Enquanto cabe aos governos buscar as vias de regulamentação legal para salvar a visão originária de uma rede livre, aberta, segura, é também responsabilidade ao alcance de todos nós promover um uso positivo dessa rede social. Naturalmente, não basta multiplicar as conexões para ver crescer também a compreensão recíproca. Então, como reencontrar a verdadeira identidade comunitária na consciência da responsabilidade que temos uns para com os outros, inclusive na rede, na internet? Somos membros uns dos outros. Pode-se esboçar uma resposta a partir de uma terceira metáfora, o corpo e os membros, que foi usada pelo apóstolo Paulo para falar da relação de reciprocidade entre as pessoas, fundada num organismo que as une. Por isso, despi-vos da mentira e diga a cada um a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros, Efésios 4, 25. O fato de sermos membros uns dos outros é a motivação profunda a que recorre o apóstolo Paulo para exortar a despir-se da mentira e a dizer a verdade. A obrigação de preservar a verdade nasce da exigência de não negar a mútua relação de comunhão. Com efeito, a verdade revela-se na comunhão. Ao contrário, a mentira é uma recusa egoísta de reconhecer a própria pertença ao corpo. É recusa de se dar aos outros, perdendo assim o único caminho para se reencontrar a si mesmo. Veja só. A metáfora do corpo e também dos membros leva-nos a refletir sobre a nossa identidade, que se funda sobre a comunhão, a alteridade. Como cristãos, todos nos reconhecemos como membros do único corpo cuja cabeça é Cristo. E isso nos ajuda a não ver as pessoas como potenciais concorrentes, considerando os próprios inimigos como pessoas. Já não tenho necessidade do adversário para me autodefinir, porque o olhar de inclusão que aprendemos de Cristo nos faz descobrir a alteridade de modo novo, ou seja, como parte integrante e condição da relação e da proximidade. Essa capacidade de compreensão e até comunicação entre as pessoas humanas tem o seu fundamento na comunhão de amor entre as pessoas divinas. Veja, Deus não é solidão, Deus é comunhão, Ele é amor, é consequentemente comunicação, porque o amor sempre comunica. Antes, comunica-se a si mesmo para encontrar o outro. Para comunicar conosco e se comunicar a nós, Deus adapta-se à nossa linguagem, estabelecendo na história um verdadeiro e próprio diálogo com a humanidade. Está no Concílio Vaticano II, na Dei Verbum 2. Bom, em virtude de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, que é comunhão e comunicando-se e comunicação de si, trazemos sempre no coração essa saudade de viver em comunhão, de pertencer a uma comunidade. Como afirma São Basílio, veja, nada é tão específico da nossa natureza como entrar em relação uns com os outros, ter necessidade uns dos outros. Que bonito, não é? O panorama atual convida-nos, então, a todos nós, investir nas relações e afirmar também na rede, através da rede, o caráter interpessoal da nossa humanidade. Por maior força de razão, nós, cristãos, somos chamados a manifestar aquela comunhão que marca a nossa identidade de crentes. De fato,
A própria fé é uma relação, o encontro, e nós, sob o impulso do amor de Deus, podemos comunicar, acolher e compreender o dom do outro e também corresponder-lhe. É precisamente a comunhão, a imagem da Trindade, que distingue a pessoa do indivíduo. A fé num Deus que é Trindade, segue-se que, para ser eu mesmo, preciso do outro. Só sou verdadeiramente humano, presta atenção, só sou verdadeiramente humano, verdadeiramente pessoal, se me relacionar com os outros. Com efeito, o termo pessoa conota o ser humano como rosto voltado para o outro, comprometido com os outros. Bonito. A nossa vida cresce em humanidade, passando do caráter individual ao caráter pessoal. O caminho autêntico de humanização vai do indivíduo que sente o outro como rival para a pessoa que nele reconhece um companheiro de viagem. Do like ao amém. Então, a imagem do corpo e dos membros recorda-nos que o uso da social media, da social web, é complementar do encontro em carne e osso, vivido através do corpo, do coração, dos olhos, da contemplação, da respiração do outro. Se a rede for usada como prolongamento ou expectação de tal encontro, então não se atraiçoa a si mesma e permanece um recurso para a comunhão. Nós somos otimistas em relação à internet. Se uma família utiliza a rede para estar mais conectada, para depois se encontrar à mesa e olhar-se nos olhos, olho no olho, então é um recurso. Se uma comunidade eclesial, uma paróquia, coordena a sua atividade através da rede, para depois celebrar juntos a Eucaristia, então é um recurso legítimo. Se a rede é uma oportunidade para se aproximar de casos, experiências de bondade, de sofrimento, pessoas distantes fisicamente de mim, para rezar juntos e juntos buscar o bem na descoberta daquilo que nos une, então a internet é um recurso, a rede social é um recurso. Assim podemos passar do diagnóstico à terapia, abrir caminho ao diálogo, ao encontro, ao sorriso, ao carinho. Esta é a rede que queremos, uma rede feita não para capturar, mas para libertar, para preservar uma comunhão de pessoas livres. A própria igreja é uma rede tecida pela comunhão, a comunhão eucarística, onde a união não se baseia nos gostos, nos likes, mas na verdade, no amém, com que cada pessoa adere ao corpo de Cristo, acolhendo os outros. Vaticano, na memória de São Francisco de Sales, 24 de janeiro de 2019, Papa Francisco.